Hi, good afternoon. Sexto ano, galerinha. Hoje a gente inicia o quarto bimestre, ok, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente dar início ao primeiro assunto do quarto bimestre, que são os adverbs of frequency, os advérbios de frequência. Como o próprio nome já diz, ó, os advérbios de frequência, eles servem para dizer o que, pessoal? A frequência que uma ação, que algo acontece em uma frase. Tá certo, pessoal? Eu vou mandar um link para vocês de atividade de hoje. Deixa eu passar aqui. Nessa atividade, vocês vão assistir esse videozinho aqui, tá certo, pessoal? Que ele também explica os advérbios de frequência em inglês. E aqui embaixo tem a atividade. Só que antes, nesse vídeo aqui, eu quero explicar a vocês o uso desses advérbios de frequência que aparecem na atividade. Tá certo, pessoal? Deixa eu clicar aqui. Pronto. Aqui, pessoal. Os advérbios de frequência que aparecem nessa atividade. Vejam só. Tá aqui o vídeo que vocês vão assistir ó, no YouTube. E esses são os advérbios de frequência que nós vamos estudar, tá certo, pessoal? Esse primeiro aqui, ó. Always. Always, que significa sempre. Ou seja, pessoal, aqui tem uma porcentagem do lado, tá vendo, pessoal? Essa é a porcentagem de vezes que acontece algo quando você usa esse advérbio. Por exemplo, 100%. Quando algo acontece 100% das vezes, ou seja, sempre, a gente usa o advérbio de frequência always, que significa sempre. Por exemplo, I always take a shower. Eu sempre tomo banho. Eu usei o always porque é sempre, que é 100% das vezes. O próximo, pessoal, é usually. Aí tem o barrinha ou often. Um desses dois, é usually ou often. Olha só, pessoal, observem. Esse segundo advérbio de frequência aí, ó, often, tem um T, mas você não pronuncia o T, é often. Usually e often. Eles, pessoal, são um pouco parecidos, então eles equivalem, como se algo acontecesse 75%. Essas porcentagens aí, pessoal, às vezes variam, depende dos livros, certo, pessoal? Eu já vi em alguns livros dizendo que o usually é 80%, 85%, mas tanto faz isso aí, pessoal. É algo que quase sempre acontece, ou seja, a melhor tradução é geralmente. Ou você usa usually ou often, que é geralmente, algo que quase sempre acontece. Por exemplo, I usually go to my aunt's house. Eu geralmente vou para a casa da minha tia. Certo? Algo que acontece 80% das vezes. Então eu uso usually ou often. I usually go to my aunt's house. Vou para a casa da minha tia. Usually ou often. Beleza, pessoal? Próximo. Sometimes. Sometimes, pessoal, é quando algo acontece 50% das vezes. Por exemplo, I sometimes go to the movies. Eu, às vezes, vou para o cinema, pessoal. É algo que acontece 50% das vezes. Sometimes. Próximo. Seldom. Seldom. Seldom, pessoal, é algo que acontece 25% das vezes, 20%. Lembrando que essa porcentagem pode variar. Ou seja, é algo que acontece raramente. Por exemplo, I seldom go to the movies. Eu raramente vou para o cinema, por exemplo. Usando o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. I seldom go to the movies. Eu raramente vou para o cinema. E o outro, pessoal, que é também muito conhecido, é o never, que é quando algo acontece 0% das vezes, ou seja, não acontece. Exemplo, I never eat vegetables. I never eat vegetables. Eu nunca como vegetais. Agora, essa frase é mentira, pessoal, porque eu como sem vegetais, viu? Mas vou usar um exemplo. I never eat vegetables. Eu nunca como vegetais. O never equivale a 0%, ou seja, quando a coisa nunca acontece. Belezinha, pessoal? E a tradução para o never aí, mais legalzinha, seria nunca. Ok, pessoal? E vocês observem que eu uso os advérbios de frequência parecido com português, pessoal. Eu uso eles antes do verbo. I never go. Eu nunca vou. I seldom eat. Eu raramente como. Sempre o advérbio de frequência ele vem antes do verbo. I always watch TV. Eu sempre watch TV. Eu sempre assisto TV. A gente usa os advérbios de frequência, pessoal, antes do verbo da frase. Porém, como a gente vai ver aqui mais na frente, ó, deixa eu descer um pouco aqui a imagem. Se tiver uma frase, pessoal, e nessa frase tiver o verbo to be, como vocês podem ver aqui, aí o advérbio de frequência vai vir depois do verbo to be. Olha o exemplo que tem aqui, pessoal. Letra A, após o verbo to be, olha o exemplo. They are frequently on time. Eles estão frequentemente ou geralmente na hora. Olha aí, pessoal, tem o are, que é o verbo to be, ó, are. Então o advérbio de frequência agora vem depois dele.
Certo, pessoal? They are frequently on time. Eles estão geralmente no horário, na hora. Outro exemplo é I am always in bed before 11 p.m. Eu estou sempre na cama, eu sempre vou para a cama antes das 11 da noite. Olha, pessoal, I am, olha o am aí, ó. Sempre que tiver um verbo to be na frase, am, is ou are, ou então o verbo to be no passado, que é o was ou were, se tem o verbo to be na frase, quando a gente vai usar o verbo de frequência, a gente tem que colocar o verbo de frequência depois do verbo to be. Porém, pessoal, aqui embaixo diz, ó, depois de mais verbos, depois de qualquer outro verbo, aliás, frase com qualquer outro verbo que não seja verbo to be, quando a gente vai colocar o verbo de frequência, o que eu disse? A gente coloca sempre antes. Tá certo, pessoal? Olha o exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, they never work at night. Ele nunca trabalha à noite. Olha aí, pessoal, o verbo aí é work, tá em negrito, trabalha. É um verbo to be? Não, o verbo to be é só am, is ou are, was ou were. Aí é um verbo to be aí, pessoal? Não, então a frequência vem antes. Outro exemplo, we seldom travel by plane. O seldom é o quê, pessoal? Quem lembra? Raramente, quando algo acontece 25% das vezes. We seldom travel by plane. Nós raramente, quase nunca, pode traduzir assim também, viajamos de avião. Último exemplo. We usually go shopping on Saturdays. Nós geralmente vamos fazer compras nos sábados. Lembrando, pessoal, shopping é fazer compras, e o verbo fazer compras. Então, I usually go shopping on Saturday. Nós geralmente vamos, olha aí, pessoal, o go. Go shopping. O go é o verbo ir. Então, o advérbio vem antes do advérbio de frequência. Belezinha? Esses são os advérbios de frequência que nós vamos trabalhar, pessoal. Então, ó, tem uma atividadezinha aqui para vocês. Eu vou responder a primeira de cada atividade para explicar a vocês como é a atividade. Tá ok? E não esqueça de assistir aquele outro vídeo. Olha aí, pessoal. Reescreva as frases usando advérbio de frequência no lugar certo. Aí tá aqui, pessoal. Tem as frases e no final delas está entre parênteses o advérbio de frequência. Vocês vão escrever ela embaixo, pessoal, colocando o advérbio de frequência no lugar certo. Como eu acabei de dizer, se o verbo da frase for o verbo to be, o advérbio de frequência vai depois dele. Se o verbo da frase não for o verbo to be, for qualquer outro verbo, o advérbio de frequência vem antes. Vou responder só a primeira com vocês. Ó. Tem assim, ó. She goes swimming. Ela vai nadar. Não tem o verbo ser ou estar aí, né? Ser ou estar, que é o verbo to be. Não tem. O verbo dessa frase é goes, que é vai. Então é um verbo comum. Para a gente colocar o advérbio de frequência, só é colocar o advérbio de frequência antes. O advérbio de frequência aí é o seldom. Então vai ficar she seldom goes swimming. Ela raramente vai nadar. Beleza? Vocês vão fazer nos outros também. Observe, pessoal, que tem umas aí que tem verbo to be, ó. A letra D, olha um verbo to be ali na letra D, ó. They are. Então, onde é que vai vir o advérbio de frequência na letra D? Depois do verbo to be. Vai ficar they are never. Tá vendo na letra D, ó? They are never. Porque tem verbo to be. O advérbio de frequência vem depois. No F também tem verbo to be. Cuidado. Atividade 2. Aí, pessoal. Na frase, I always do my homework. Com que frequência a pessoa faz sua atividade, pessoal? Nunca, às vezes, raramente, sempre ou geralmente. Observem qual é o advérbio de frequência que a gente estudou aí nessa frase e diga o que ele significa. Aí vamos marcar a alternativa correta. 3. A 3, pessoal, já tem a primeira respondida, para vocês entenderem. Ó. Vocês vão responder usando o modelo. Agora, pessoal, essa 3 é parecida com a número 1. Só que na número 3 não vem o nome do advérbio de frequência. Vem a porcentagem que o advérbio de frequência representa. Por exemplo, ó, letra A. How often do you read a book? Aí tem a respostazinha lá, 75%. No 3 tem essas perguntas, pessoal. Olha. How often? Quando vem essa pergunta, how often, está perguntando com que frequência. Era para ter dito isso antes. Quando a gente usa how often, essa pergunta, how often, a pergunta significa com que frequência? Aí tem letra A. How often do you read a book? Com que frequência você lê um livro? Na B. How often does Ellen go to the cinema? Com que frequência Ellen vai para o cinema? Tá certo, pessoal? Vocês vão dar respostas para essas perguntas. Só que as respostas que vão usar nessas perguntas, vocês têm que usar o advérbio de frequência. Vão olhar a porcentagem que tem no final de cada frase. Por exemplo, na letra A, vocês vão ter que responder usando um advérbio de frequência que equivale a 75%. Nós vimos lá em cima na tabelinha
que o advérbio que equivale a 75% é o often, ou também o usually. Um desses dois, often ou usually. Então, você respondeu, olha aí, pessoal. Eu, 75% das vezes, né, geralmente leio um livro. Na B, você vai responder sobre Ellen. How often does Ellen go to the cinema? Vai usar um advérbio que equivale a 25%. Qual é aquele lá? Vai lá na tabelinha. Opa, o equivale a 25% é tal. A gente vai colocar she ou Ellen. Ellen é o advérbio de frequência e o resto da frase. Tá bom, pessoal? O 4. As frases estão todas bagunçadas aí, pessoal, com advérbio de frequência. Vocês vão só organizar ela. Por exemplo, nós temos to the mountains, never we go. As montanhas, nunca, nós vamos. Vocês vão ter que organizar, ficar com uma frase. Nós nunca vamos para a montanha. Vocês vão organizar a frase. Ok? E o número 5, cadê? Vocês vão criar 3 frases em inglês usando um advérbio de frequência que equivale a 0%, um que equivale a 50% e aquele advérbio de frequência que equivale a 100% das vezes. Vamos criar 3 frasinhas em inglês, tá ok? Só precisa colocar as respostas. Agora, claro, aquela velha coisinha que eu digo, se vocês copiam as perguntas e copiam as respostas, fica melhor, tá certo, pessoal? Então é isso, meus amores. Vou mandar o link assim que terminar a aula, com a atividade para vocês assistirem o vídeo. Assistam esse vídeo também, que é muito importante. E espero o retorno de vocês. Abraço. Kisses.